louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Nós viemos aqui nessa noite com um único propósito, irmãos: adorar e bendizer aquele que fez os céus e a terra. Eu confesso que, se for da minha parte, eu não vou ter nada para te falar, mas em contrapartida, Deus não despede o seu povo de mãos vazias. Deus tem uma palavra para o seu coração. Alguém não encontrou Gênesis, irmãos? Gênesis é fácil de encontrar, né? Não encontrou Gênesis, está difícil, hein? Fazer reforço da escola bíblica dominical. Capítulo 37, verso 8. Se o irmão que estiver do seu lado estiver sem Bíblia, dá uma carona, ajuda ele. 37, 8. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão vivos ainda? Aguenta mais 20 minutos para Jesus aí? Irmãos, eu amo pregar, irmãos, mas eu amo pregar mais ainda para quem é pentecostal. Os pentecostais já chegaram aqui nessa noite? Amém. Está esquentando as turbinas. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 20. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Amém? Amém. Meus irmãos, esta é uma passagem um tanto quanto conhecida. Falar sobre José, a cada vez que nós lemos, a cada vez que nós abrimos as nossas Bíblias, nós vamos encontrando pérolas, vamos encontrando pequenos tesouros que Deus vai revelando à medida em que nós vamos lendo. Jacó tem 91 anos de idade nessa época. Jacó já não é mais nenhum menino, Jacó já não é mais aquele jovem que havia se casado, que havia trabalhado, que havia conquistado tudo que ele tinha. Jacó agora está chegando no final da sua vida. A morte agora é uma questão de tempo. E parece que Jacó vai caminhar para a sepultura sem que nenhuma grande novidade aconteça. O que acontece quando Jacó tem um de seus filhos como filho preferido, não porque ele amasse mais por qualquer outro motivo, mas porque com a morte da sua mulher, José, que tinha 17 anos de idade na época, era aquele quem supria as necessidades do pai, é aquele que intervia com os seus irmãos. Era José quem fazia aquela ponte para que o diálogo com seus irmãos fosse mais fácil, para que o seu pai entendesse a linguagem dos seus irmãos e que os seus irmãos entendessem a linguagem do seu pai. Era o filho querido. E a Bíblia diz que Jacó faz uma túnica para José. E é interessante que quando os irmãos veem que José recebe aquela túnica, um sentimento de inveja terrível brota no coração dos seus irmãos. Já não bastasse o pai tratá-lo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta bondade, agora Jacó faz uma túnica para José, e isso deixa os seus irmãos enfurecidos. Logo no início do capítulo 37, nós vamos ver que José era aquele quem trazia as má notícias dos seus irmãos, era aquele que ia para o seu pai e falava os erros que os seus irmãos estavam cometendo. Seus irmãos, ao invés de ouvirem, ao invés de atentarem para o que o seu pai falava, para a correção, eles ficaram com ódio de José. Já reparou que é assim nos nossos dias? Quem vive no erro não gosta de quem vive certo, quem vive no pecado não gosta de quem corrige, quem vive uma vida torta não gosta de quem vive certo. E ao invés de tentar mudar de vida, ele começa a arquitetar um plano para acabar, para destruir, para blasfemar, para comunicar contra aquele a quem Deus escolheu. Mas eu quero, já abrindo essa mensagem nessa noite, falar: não se venda, não se troque, não troque o que Deus colocou nas suas mãos. Quem está errado que fique no erro, permanece fiel a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Os irmãos o odeiam e o ódio tende a aumentar quando José vai revelar a ele o sonho. E os irmãos aqui são inteligentes, conhecem bem a Bíblia, e os irmãos sabem que José, ele cai na bobagem de falar a respeito dos seus sonhos, dos sonhos que ele havia tido. E ele diz: eu tenho um sonho para contar. Eu imagino a reunião ao redor da mesa,
E eles imaginando que seria um sonho daqueles curiosos, aquele sonho que a gente fica atento, aquele sonho sem pé, sem cabeça. Mas não, José disse: eu tive um sonho que os molhos de vocês se curvavam diante do meu molho. E aí a ira deles se acende, porque eles falam: você vai dominar sobre nós? Logo você já sabe comer, beber, dormir, fazer fofoca para papai? É você que vai reinar sobre nós? O que eles não sabiam, irmãos, é que o sonho de José não havia sido fruto da sua imaginação depois de comer pizza e beber Coca-Cola. O sonho que havia brotado no coração e na mente de José foi arquitetado pelo próprio Deus, que fez os céus e a terra. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? O sonho que Deus colocou no seu coração, fica tranquilo, despreocupa o teu coração, ainda que os recursos sejam poucos, ainda que você não tenha como fazer, ainda que você não tenha como realizar, fica tranquilo que quem te deu o sonho já traçou o projeto, já traçou o plano e vai trazer o recurso para a palma das suas mãos. Oh, glória. E os irmãos de José, não bastasse ouvir o primeiro sonho, ouve o segundo. E José diz: eu tenho um segundo sonho para contar, vocês querem ouvir? Eu imagino um cutucando o outro. Rubem cutuca Simeão e diz: lá vem o sonhador, lá vem o doido, lá vem o delirante. E ele diz: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o José conta aquele sonho, irmãos, eu acredito que um dos seus irmãos deve ter pegado uma adaga embaixo da mesa, porque eles odiavam José. O outro cutuca o outro, o semblante cai, acaba o clima, o apetite vai embora. E Jacó agora vai tomar a frente e diz: que sonho é esse que você teve, meu filho? O sol, a lua e 11 estrelas, quer dizer, eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos nos curvar diante de você. Eu imagino José baixando a cabeça, porque era obediente, e falando assim: o sonho foi eu que tive, mas quem me deu foi ele. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó guardou aquilo no seu coração. Jacó conhecia Deus, Jacó tinha experiência com Deus, e Jacó sabia que Deus era um Deus que realizava sonhos, não importa o que fosse passar. A Bíblia diz que agora José é mandado por seu pai a vigiar os seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas. Ele diz: vão a Siquém, seus irmãos estão lá pastoreando. E a Bíblia diz que Jacó vai em direção e José vai em direção a eles. E quando eles chegam em Siquém, eles não estão lá, eles foram para Dotã. Irmãos, aqui eu já entendo uma coisa: eles eram para estar em um lugar e estavam no outro. Sabe por quê? Porque tem gente que é especialista em estar em lugar errado. Deus fala para ele: fica aqui, ele quer ir para lá. Deus diz para ele: você vai cantar, ele quer pregar. Deus diz: você vai pregar, ele quer cantar. Isso quando quer fazer alguma coisa. Mas nessa noite, irmão, te apluma com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita para a sua vida. Ainda que você não esteja entendendo nada agora, no futuro você vai entender que quem te prometeu é fiel e vai cumprir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando José vai até eles não estão lá. Ele pergunta a respeito deles, e o homem lá indica para José onde é que eles estavam. E é interessante que ele vai até eles. Quando ele está chegando, aí entra na parte que nós lemos. Eles dizem: lá vem o sonhador, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, vamos acabar com ele, vamos acabar com os sonhos dele. A gente pega, finge que ele morreu, conta para o nosso pai que ele morreu, e aí veremos o que será dos seus sonhos e dos seus projetos. Quando eles dizem isso aqui embaixo, creio eu, que Jeová levanta do céu lá em cima e diz: então nós vamos ver quem é que pode, então nós vamos ver quem é que tem poder, nós vamos ver quem é que manda nesse negócio aqui. Porque, irmãos, nós vivemos os dias hoje em que o homem acha que pode mandar em Deus, pode dizer a Deus as suas diretrizes, como tem que trabalhar, se vem pela direita, se vem pela esquerda. Não, meu irmão, Deus ainda continua soberano. Queira você ou não, queira eu ou não, a vontade de Deus permanece para sempre. José se aproxima deles, e José, com o coração bondoso que tinha, quando vai se aproximando, acha que os seus irmãos teriam uma atitude menos selvagem. Eles pegam José, jogam ele na cisterna.
E diz a Bíblia que não tinham água. A cisterna naquela época era comum ter água. Deus já dá aqui o primeiro livramento. Enquanto eles estão tramando para matar José, Deus levanta alguém para livrar José. Porque assim, irmãos, quando você se propõe a fazer o que é certo, sempre vai ter alguém para querer te matar, sempre vai ter alguém para falar mal de você, sempre vai ter gente para mandar uma mensagenzinha no WhatsApp e falar para o outro: você viu, está querendo fazer demais, está querendo aparecer demais. Mas fica tranquilo, descansa o teu coração, porque Deus já preparou alguém para te dar o livramento. Ele nem sabia o que estava acontecendo por trás dele, mas o Deus que garantiria já estava providenciando a segurança dele. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Por mais que estejam tramando contra você, por mais que estejam tramando contra a sua vida, por mais que estejam querendo colocar você dentro de uma cova, dentro de uma cisterna, fica tranquilo, Deus já providenciou o livramento. O anjo de Deus vai vir ao teu encontro e vai te livrar da morte. José, para adiantar aqui, José está dentro da cisterna, e a Bíblia diz que uma caravana de ismaelitas vem para levar algumas especiarias para o Egito. E eles olhando aquilo, olhando aquela situação, eles têm uma ideia: matar vai ser muito pesado, vai ficar o sangue dele nas nossas mãos. E para um desencargo de consciência falso, porque eles não tinham consciência, eles resolvem então vender José como escravo. Trocam José por 20 moedas de prata. Esse é o preço, irmãos, que foi vendida a vida de um homem que se propôs a fazer o que era certo. Eu imagino José pensando naquele momento: o que eu fiz de errado? Eu fiz o que era certo, obedeci meu pai, respeitava meus irmãos, e agora José parece descer por uma ladeira que não tem fim. E ele é vendido. Quando chega na casa de Potifar, ele é vendido para Potifar. Ele recebe ali imediatamente um favor de Deus e uma graça, porque diz a Bíblia que quando ele chega na casa de Potifar, a bênção de Deus era sobre a vida de José. E Deus então começa a abençoar a casa de Potifar através da vida de José. Deus não falara com José, Deus não explicara para José o processo, Deus não explica para José o tempo que ele vai passar, o que ele vai passar, o que ele vai sofrer. Mas é interessante que a mão de Deus vai com José aonde José entra. Quando José coloca a mão, Deus coloca a mão. Quando José coloca o pé, Deus coloca o pé. Sabe o que eu aprendo com isso? Ainda que Deus esteja em silêncio na sua vida, por alguma dificuldade que você esteja passando, ainda que pareça que Deus não está falando com você, atente-se para o favor de Deus na sua vida. Era para ter morrido e não morreu, era para ter pegado o Covid e não pegou, era para ter descido a sepultura e não desceu, porque a mão de Deus estava te sustentando, está te sustentando. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O diabo não vai acabar com você, o diabo não vai acabar com a sua família, não vai destruir o seu casamento. Deus vai te guardar. E a história vai se desenrolando. Potifar, quando vê que tudo começa a dar ainda mais certo, que a bênção de Deus é sobre José, coloca José sobre tudo. Ele manda na casa. Haviam assuntos que nem mesmo Potifar sabia, sendo dono da casa, que era José quem cuidava. Tamanha a mão de Deus sobre a vida deste homem. Tudo porque ele decidiu fazer o que era certo, tudo porque ele decidiu não se vender. Só que, irmãos, quando você faz o que é certo e a bênção de Deus pode se preparar que o inimigo já está armando um bote para te dar. E diz a Bíblia que agora vem a mulher de Potifar cascavelando, mulher bonita, mulher formosa, e ela vem agora e tenta José, e diz a ele: deita-te comigo. E ele diz: não, eu não posso, eu não poderia pecar contra o meu Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? José tinha no seu coração que minutos de prazer não seriam suficientes para uma vida sem a presença de Deus. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Resista aquilo que o diabo estiver colocando na sua frente, resista aquilo que o inimigo estiver armando para te derrubar, porque a exaltação de Deus tem momento certo para acontecer. Não vale a pena trocar aquilo que Deus preparou para a sua vida por um prato de lentilha. Fica na posição, fica na brecha, que Deus vai te honrar no momento certo, na hora certa, e todos vão ver que Ele é Deus na sua vida. E a mulher toma um fora. Irmãos, o coração daquela mulher, ao tomar aquele fora,
parece que aquele desprezo, aquela rejeição, acende naquela mulher uma paixão mais inflamada. Lembrando que aquela mulher está pondo em risco o seu conforto. Ela era mulher de Potifar. Ela está pondo em risco a sua própria vida, a sua segurança, a sua autoridade para com José, porque ela mandava nele. Só que parece que todas essas coisas não valem de nada. Parece que aquela mulher está cegada pelo pecado, a fim de derrubar alguém que Deus escolheu para ficar de pé. Você entrou aqui nessa noite, irmãos, talvez você achou que viria aqui porque não tinha um melhor lugar para ir, porque não tinha dinheiro para ir passear, para tomar um sorvete ou para qualquer outra coisa. Isso na sua cabeça, isso na minha cabeça. Mas no céu Deus já havia agendado na agenda dele o encontro com você para ouvir essa palavra. Não troque o que Deus te deu, não venda o que Deus colocou nas suas mãos, não troque a promessa pelo prato de lentilha, porque Deus é Deus e acabou. José resiste novamente. Acontece uma situação, há uma festa ali no Egito e todos saem da casa. E quando eles saem da casa, a mulher acha a oportunidade perfeita para ficar sós com José. E é interessante que ela finge uma doença, Flávio José vai dizer, ela finge uma doença, fica em casa, e ali ela tem a oportunidade perfeita. José estava cuidando dos afazeres da casa, e aquela mulher agora tentada, completamente tomada por aquele espírito maligno, ela avança sobre José e diz: deita-te comigo, agora você não escapa, agora eu quero ver para onde você vai. E quando ela começa a jogar aquele charme, José toma uma atitude inteligente, irmãos. José sai fora, sai correndo. Sabe por quê? Existem pecados que nós conseguimos vencer, mas existem tentações que você tem que sair correndo mesmo, porque se ficar, a coisa vai ficar feia. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite aqui? Pega a sua fraqueza, o diabo vai te usar, vai tentar usar ela para tentar te derrubar. Sai fora, sai correndo se não dá conta. Não vale a pena trocar. Sai fora, desespera, faz o que tem que fazer, que Deus no momento certo vai vir com a resposta. A Bíblia diz que aquela mulher recebe uma nova recusa. José corre, sua capa fica na mão dela, ela arma toda uma situação. O coração de Potifar se acende em ira, e ele manda José para o calabouço. E parece que agora José vai descer outro degrau na vida. E a pergunta que ninguém consegue responder para José: por que isso está acontecendo? O que foi que eu fiz de errado? Mas José preferiu, irmãos, ter uma consciência tranquila na prisão do que ter uma consciência pesada no palácio. Tem muita gente hoje em dia, infelizmente, trocando a bênção de Deus por maldição, trocando aquilo que é de Deus por uma consciência pesada, uma consciência triste. Mas eu louvo a Deus que nessa noite nós cantamos aqui que a tua presença é o que eu mais quero, Jesus. O diabo pode colocar o que for, o diabo pode lançar a investida dele, pode tentar fazer o que for, mas a presença dele ainda é suficiente. A presença dele onde nós não entramos, é a presença dele que nos coloca de pé. Quantas vezes cantamos um hino chorando, achando que ninguém está vendo, e quando pensamos que nem meio às lágrimas, ao desespero, vem do céu consolo, bálsamo para as nossas vidas. Sabe o que é isso, meu irmão? É a presença de Deus na minha vida, é a presença de Deus na sua vida. Quando Davi assume o trono, ele diz: a primeira atitude que eu vou ter vai ser trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém. A presença de Deus vai voltar para onde ela nunca deveria ter saído. E diz a Bíblia que ele sai em direção em busca da arca, e quando a arca, que simbolizava o símbolo máximo da presença de Deus, vai chegando, Davi tira a roupa de rei, tira a coroa de rei, começa a dançar. Eu acredito que começa a sapatear ali, porque ele entende que a presença de Deus estava de volta. Ei, meu irmão, quer ter sucesso para a sua vida, quer ter sucesso para o teu ministério, quer ver sua família prostrada aos pés de Jesus? Traz a presença de Deus para a sua vida, traz a presença de Deus para a tua história, traz a presença de Deus para o teu meio, e você vai ver que você será invencível. A Bíblia diz que José recebe do carcereiro o favor, e novamente Deus começa a abençoar, mas Deus continua sem falar com José. Mas José parece entender que Deus ainda está com ele.
a consciência tranquila de José não deixa José com medo de ter cometido algum pecado, não deixa José com medo de ter feito algo que desagradasse o coração de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele fica ali refém, fica ali preso e recebe a chave do cárcere, e ele vai tomar conta agora dos prisioneiros, e ele recebe então o favor da mão de Deus. Deus continua abençoando. Só que dois companheiros de prisão recebem um sonho, um padeiro e um copeiro. Os irmãos conhecem a história, e a Bíblia diz que o copeiro diz a José que tiveram um sonho. E qual era esse sonho? Ele via 3 ramos, uvas, muitos cachos de uva. Ele pegava esse cacho de uva e espremia no copo de Faraó, que se servia do vinho. E José dá a interpretação: em 3 dias você vai voltar a servir diante de Faraó. E a Bíblia diz que o padeiro, ouvindo aquilo, eu imagino que ele ficou alegre, falou assim: em 3 dias ele vai voltar a servir. Eu tive um sonho parecido. Qual foi o seu sonho? Ele diz: eu sonhei com 3 cestos sobre a minha cabeça, e no 3º cesto havia especiarias, e vinham os pássaros e comiam. José falou: o teu sonho também é simples, 3 dias. E o que vai acontecer em 3 dias? Em 3 dias Faraó vai mandar cortar a tua cabeça fora. E ali, irmãos, acontece. Só que José dá uma orientação para o copeiro: quando você estiver lá diante do rei, lembra-te de mim, lembra do meu nome, faz a ponte, lembra que eu revelei o teu sonho, que você vai voltar para lá. E ele aceita, ele diz que sim. Mas irmãos, quando alguém tem um projeto de Deus na vida, o tempo de acontecer o projeto não é o tempo que nós pensamos. Nós achamos que Deus trabalha no nosso relógio, no Cronos, mas Deus tem o tempo dele, Deus tem o Kairos dele. Kairos é o tempo de Deus, que não é preso ao nosso relógio. Muita gente acha: Deus vai vir por aqui, vai resolver, eu tenho até o dia tal. Mas não, esse é o meu e é o teu tempo. Mas no tempo de Deus a bênção chega, no tempo de Deus a coisa acontece, no tempo de Deus a cura chega, a libertação chega, o milagre chega, e você glorifica a Deus. E passam-se os anos, 2 anos se passam, e parece que o copeiro esquece-se do sonho de José. E Faraó tem um sonho. Faraó sonha com vacas gordas, 7 vacas gordas, que dariam um belo churrasco, e 7 vacas magras. E a Bíblia diz que essas 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, e a aparência delas continua a mesma. E que os 7 espigas de milho gordas e cheias também são devoradas por 7 espigas de milho pequenas e sem caroços. E José é levado à presença de Faraó. Só que quando ele vai revelar aquele sonho, ele diz a Faraó: os seus sonhos não são 2, seus sonhos são 1. E eu vou te revelar o que o Deus dos céus falou que vai acontecer. Deus revelou para você, Faraó, o que vai acontecer. 7 anos de fartura, 7 anos de bonança, 7 anos em que todo mundo vai plantar e vai colher bastante. Só que depois desses 7 anos, vão vir 7 anos de calamidade, 7 anos de crise, 7 anos com o dólar lá em cima, 7 anos com a bolsa de valores lá embaixo, 7 anos de seca, 7 anos de tribulação, 7 anos em que a coisa vai ficar feia para todo o Egito. E a Bíblia diz que José orienta: coloque um homem para que administre o Egito, para quando vier o tempo da secura, para quando vier o tempo em que as coisas vão ficar difíceis, vocês têm o que fazer. Vocês têm, o Egito tem como prover para o mundo inteiro. A fome assola todo mundo. E a Bíblia diz que assim é feito. Só que Faraó resolve então se colocar no plano de Deus, ainda que ele não entendesse. E ele diz: tem um porém, José, esse homem é tu. Eu vou te colocar, José, sobre o mais alto escalão do Egito. Acima de você somente eu, e abaixo de você todos vão ter que se dobrar, todos vão ter que se curvar. Ei, meu irmão, sabe o que eu aprendo com isso? A exaltação de Deus, quando ela chega para as nossas vidas, não tem dúvida. Quando a exaltação chega, irmãos, a gente agradece a Deus por ter suportado a provação, por ter suportado a tentação, por ter passado pelo momento difícil. Porque se Deus fala o processo que vai ser passado, nós desistimos. Mas Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir, Deus sabe o que faz para te trazer e para te colocar
colocar no lugar de destaque. Fica tranquilo, irmão, que a exaltação de Deus para a sua vida vai chegar no momento certo. Não precisa de ponte, não precisa de ajuda, não precisa de indicação, não precisa ficar carregando a mala de um e de outro para tentar ser visto. Se coloca na posição, entra no teu quarto, fecha bem a porta e entra em contato com o teu Deus. Corre para Deus, conta para Deus o que está acontecendo, conta para Deus o que está se passando, e você vai ver Deus trabalhando em favor da sua vida. Para encerrar, José agora comanda todo o Egito, casa-se, tem filhos, Efraim, Manassés, e José agora está por cima de tudo e de todos. Literalmente José está por cima da carne seca. E eu imagino Deus olhando do céu e perguntando para José: valeu a pena ou não valeu, José? Valeu a pena ou não valeu passar o que você passou? Valeu a pena ou não valeu enfrentar o que você enfrentou? Eu imagino José baixando a cabeça e dizendo: é, Deus, valeu a pena. Ainda que eu não entendesse nada, mas o Senhor estava no controle de tudo. E a Bíblia diz que agora chegam seus irmãos, recebem ordens de seu pai para que viesse e comprasse no Egito. Quando eles chegam, passados 13 anos, José agora tem 30 anos, e a Bíblia diz que eles se prostram diante de José. E a Bíblia diz que José vai se lembrar do seu sonho. Eu imagino Deus dando uma cutucada em José: olha aí, José, eu não falei para você que os molhos dele se curvariam diante dos seus? Eu não falei para você, José? Ei, José, o que eu prometo eu cumpro. Ainda que tentam te destruir, ainda que tentam falar de você, ainda que tentaram fazer o que fosse, eu garanti a tua chegada até aqui, José, e garanti o cumprimento da minha promessa na sua vida. Ei, meu irmão, eu não sei quanto tempo faz, eu não sei quanto tempo está demorando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar: o que eu te prometi ainda está de pé. Pode ter passado tempos, anos, mas a minha palavra não venceu na sua vida. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Ei, meu irmão, quem determina é Ele, quem cuida é Ele, quem diz como vai acontecer é Ele. Os irmãos de José, olhando aquilo ali, não reconhecem José. E José então começa a armar, arquitetar toda uma situação para ver o que eles tinham no coração, se eles haviam mudado. E a Bíblia diz que José então coloca eles, pergunta de onde eles são, se eles têm irmãos, se eles têm pais. E eles dizem: um já foi embora, o outro, Benjamim, é o filho da velhice do nosso pai. O nosso pai ainda está vivo, mas é muito velho já de idade. E ele diz então: vocês são espiões, voltem para a terra de vocês, levem a comida, e vocês voltem aqui com o irmão mais novo de vocês. Esse irmão, Benjamim, era mais novo que José. E assim é feito. Só que José arma toda uma situação, e a fim de que, eu estou adiantando aqui, a fim de que eles vissem o que havia de fato no coração deles. Então José coloca a sua taça, eles vão, eles conversam com Jacó, Simeão fica preso, Judá fica preso, eles vão, eles voltam, trazem Benjamim de volta. E a Bíblia diz que quando José vê, ele corre e ele segura as lágrimas, porque seus irmãos, aqueles que haviam feito tanto mal, não sabiam eles que estavam promovendo uma grande bênção, uma grande vitória e um grande livramento, não só para José, mas para toda a família. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Ainda que você não esteja entendendo a dificuldade que você esteja passando, não desfaleça a sua fé, não reclama, não murmura, aguenta as pontas, que lá na frente você vai entender que tudo fazia parte do projeto de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando José dá-se a conhecer a seus irmãos, ele manda que traga os seus pais, e quando ele vai ter uma conversa, que ele revela quem é ele, seus irmãos não acreditam no que está acontecendo, e talvez eles ainda nem se lembrassem do sonho que José tivesse tido, porque assim, quem bate sempre esquece, quem apanha não. E José então, irmãos, revela para eles, e eu acho lindo aqui no texto, que José não responde com eles conforme muitos de nós combateria. Talvez muitos de nós, talvez eu mesmo, mandaria ao menos dar uma chicotada nas costas de cada um, por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor, aquela saudade.
Mas José é diferente, irmãos. José entende que a vingança pertence a Deus, e que se alguém tivesse que fazer alguma coisa, seria Deus. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos a mão, Deus tira a mão dele. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Tira a tua mão, tira a tua mão. Para de querer colocar a tua mão onde Deus não vai pôr a dele. Agora tira a tua mão, vai orar a Deus, vai buscar a Deus, que Deus vai colocar a mão e vai colocar as coisas no lugar. José então vai falar aos seus irmãos, e eu acho lindo que ele fala já consolando. Ele diz: eu entendo hoje que o que eu passei foi um livramento de Deus para nós, para nosso pai, para nossa terra. Porque se José não tem aquele sonho, aquela revelação, quando chegasse os 7 anos de fartura, eles seriam dizimados. Mas Jacó também tinha uma promessa: farei de ti uma grande nação, farei de ti multidão de nações. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que por mais que seja dolorido o processo, no final sempre tem o gosto da vitória dada pelo próprio Deus. Você pode estar passando o vendaval que for, pode estar até parecendo que você vai sucumbir, pode estar até parecendo que o mar vai te afundar, mas Deus já reservou para você o livramento, e você vai chegar do outro lado. Fique de pé comigo, com a autorização do nosso pastor, por gentileza. José tinha todos os motivos do mundo para desistir. José tinha todos os motivos do mundo para deitar-se com a mulher de Potifar, tendo em vista que ele não havia feito nada, e ele poderia aproveitar o gancho, aproveitar a oportunidade. Mas sabe o que José prefere? Fazer o que é certo. Porque o que é certo, irmãos, pode estar aqui ou pode estar onde for, sempre vai ser o correto. Você que entrou aqui nessa noite, me ouve nessa noite, tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Não vale a pena trocar as manjares do rei pelaquilo que Deus tem para a sua vida. O pecado, ele vai te levar mais longe, e eu falo para essa juventude linda aqui nessa noite, ele vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. Ele vai te levar por mais tempo que você jamais pensou em ficar, e vai te cobrar um preço que você jamais gostará de pagar. Fica firme, persista com Deus uma vida certa, persista com Deus uma vida de santidade. Busque a Deus como nós cantamos aqui nessa noite. Clame a Deus pela sua presença, e você vai ver no final da sua vida que valeu a pena, que valeu a pena suportar, que valeu a pena enfrentar os vendavais que você passou, mas que a todo momento Deus esteja e vai estar do seu lado. Aqui nessa noite eu encerro com as seguintes palavras: queira Deus, irmãos, que nós nos coloquemos como José, intragáveis, com a nossa vida plena em Deus, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde as trombetas vão soar, os mortos irão ressuscitar, e nós estaremos para sempre ao lado de Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de saber nessa noite, quem no nosso meio não é crente ainda, não é evangélico ainda, quer aceitar Jesus nessa noite, meu irmão? Amém, amém. Irmãos, eu quero fazer o primeiro convite. Se tem alguém aqui nessa noite que não é crente, não estou te convidando para trocar de igreja, não estou te convidando para trocar de religião. Quem sabe você seja de uma outra igreja que professa a mesma fé que nós, e você queira fazer uma opção nessa noite por Cristo. Ainda que você aceite a Jesus aqui nessa noite, você não seja daqui, você mora em outro lugar, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite. Ainda que você vá congregar na igreja lá perto da sua casa, não tem problema nenhum. Eu gostaria de saber se há alguém aqui nessa noite. Todos são crentes, irmãos? Tem mais alguém aqui que não é crente? O segundo convite, irmãos, é para alguém que seja afastado nessa noite. Se entrou alguém aqui que se afastou por algum motivo, alguma decepção, algo que você tenha passado na igreja que te fez desanimar, se entristecer, eu tenho certeza que a sua vida não melhorou estando lá fora. Eu quero te convidar nessa noite para vir aqui na frente nessa noite, para receber uma oração, receber um abraço do Pai de volta. Porque o Deus que exaltou José, irmãos, Ele continua o mesmo. Nós mudamos, Deus não muda. Nós falhamos, Deus não falha. Alguém nessa noite? Todos crentes?
Salve, se a trombeta tocar, todos sobem. Amém, irmãos? Irmãos, orem pelas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui. Obrigado por nos ouvirem, nos aturarem. E eu estou preparando, orem aí, irmãos, eu estou preparando uma pregação sobre o inferno. É uma pregação que não vai ter muito glória não, mas Winston Churchill falou certa feita que se os pregadores britânicos pregassem mais sobre o inferno, menos pessoas iriam para lá. Teve um tempo que parou-se de pregar sobre essas coisas. Deus acendeu esse desejo no meu coração. Orem aí, irmãos, porque eu quero ver as pessoas desesperadas dentro da igreja. Que assim muda, né, irmãos? Aquilo que nos agrada muito, peninha na orelha, cosquinha no ouvido, isso aí não tem muito resultado não. Mas às vezes a palavra, quando ela vem, ela confronta, ela choca, e a gente entende que precisa mudar. Amém? Amém. Deus seja louvado pelas nossas vidas.